É porque assim, a maioria dos meus nicks em jogos, eu boto Sky alguma coisa, né? É de Cell. Então, assim, o meu nick no Smite é Sky Luno. Era, né? É que eu mudei recentemente. Mas em geral, é isso. Sempre tem Sky. E aí, na época em que eu tava produzindo o primeiro canal que nem tinha o objetivo de ser podcast, mas sim um canal de informática, eu pensei que nome eu daria pra ele. Ah, vai ser tipo algo que eu gosto de ministrar, né? Então vai ser a Universidade do Sky. Então, se você aglutinar os dois, fica USC. Hum, Aí teve um amigo meu que veio aqui um dia, o Senchai, né? Teve o cast dele com a gurizada. Ele falou: Olha, Ítalo, você sabia que em russo, ski, SKY também, significa filho de? Então é tipo um prefixo. Aí, tipo, ficaria filho da USP ou filho da universidade, Nossa, né? que USC. foda, Aí eu fiquei, velho. uau, faz todo sentido. Que foda. Então, Agarda. combinou muito bem, combinou muito bem. Então a gente pode ir lá começar a gravar? Uhum. Então, sejam bem-vindos. Olha, seja bem-vindo. Peraí. Não você. Não, quer dizer, você é bem-vindo também, mas os espectadores. Vamos gravar de novo, não. Brincadeira, Bom, tá iniciando mais um episódio da Universidade Sky, o Skicast. Esse é o episódio número 6. E a pessoa que eu vou trazer aqui me obrigou a ter uma apresentação de início de canal mais bem elaborada. E eu devo fazer isso, eu concordo com ele. Eu sou o Ítalo, eu estudo na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, e eu curso Engenharia de Produção. Eu tenho uma longa história já com a universidade, porque eu estou aqui desde 2018. E não sei o que deu na minha cabeça, mas às vezes quando eu tô sem fazer nada, sempre vem uma ideia nova e pá, do nada, vamos montar um podcast aqui e chamar a galera que faz os cursos para conversar. E deu nisso, né? E bem, eu quero trazer o convidado que sempre está me apoiando e hora ou outra deixa as mais belas sugestões para melhorar o canal. Então, apresente-se também, Igor. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Meu nome é Igor Albert e estamos aí para conversar um pouquinho. Muito bem, Igor. Olha, cara, fica à vontade. Eu gosto de falar para os convidados. Começa falando de onde você veio, por que você veio parar na USP, o que você encontrou aqui. A gente sabe, né? A USP reúne pessoas de todo lugar do Brasil e cada pessoa ali é um microcosmo, né? De possibilidades e de motivações. Então, conte aí um pouquinho da tua história para a gente introduzir a conversa de hoje. Beleza. Eu tenho 25 anos, sou mineiro de Montes Claros, norte de Minas. Sou de formação cientista político e cientista da computação. Depois disso, eu fiz meu MBA em tecnologia para negócios e hoje eu estudo em ciências de computação e matemática computacional pela USP, a de São Carlos também. Uau! Muita coisa para um rapaz tão jovem, né? Mas sim, por que você veio parar aqui? Começa falando um pouco a respeito da tua graduação, como isso conflitou com os teus interesses aqui em São Carlos. Fica à vontade. Bem, eu terminei o curso de ciências da computação em 2019, 2020. E um dos meus professores e meu orientador de TCC, o professor, ele estudou também em São Carlos. O mestrado e o doutorado dele foram aqui. E ele sempre nos incentivou a, de alguma forma, buscar também a pós-graduação e continuar nesse ramo de pesquisa. Eu saí da graduação, preferi ficar um ano no mercado. E aí, trabalhei em uma instituição financeira na área de negócios. Foi uma experiência incrível. E nesse ano também, no ano de 2020, eu também fiz o meu MBA em tecnologia para negócios. Também abriu minha cabeça muito. Depois disso, eu sentia que eu precisava dar um passo adiante. Eu sentia que eu precisava de novos desafios. E a docência, ela sempre esteve comigo. Eu sou professor há 10 anos. Sim, eu comecei com 15 anos, formalmente, porque no meu ensino médio, fiz o curso técnico em informática, também sou de Instituto Federal do Norte de Minas.
E aí, logo no primeiro ano, a gente teve a oportunidade de fazer um curso de programação. E a gente dava aula para outros alunos dos cursos técnicos. Então foi uma experiência incrível e eu marco ali minha história com a docência formal, pelo menos. E de lá para cá eu nunca parei. Então, eu sempre gostei de ensinar e eu vi que a pós-graduação seria um caminho interessante para a docência também. Então, eu decidi buscar o mestrado e estamos aqui hoje. Tá. Mas eu queria dar um passo atrás, né? Porque a tua história, sempre quando eu ouço, é uma história, assim, muito bruta no sentido de fazer duas graduações. Eu queria que tu comentasse isso porque é algo relativamente raro, né? A gente sabe que uma graduação já é muito puxada. E aí eu gosto muito de ouvir a história, eu gostaria, na verdade, de comentar por que duas graduações em áreas tão diferentes, né? E como foi os desafios? Por que você acha que isso valeu a pena? Compartilhe conosco. É uma história um pouco longa, na verdade. Eu, no meu ensino médio, eu pensava em fazer, meu Deus, de letras até pedagogia. Foi tudo, filosofia, sociologia, direito. Direito talvez tenha sido o curso que eu tenha passado a maior parte do ensino médio desejando fazer. Então, no ensino médio, eu fiz o vestibular para direito, passei, fui aprovado, e fiz para ciência da computação também. Mas antes disso, um belo dia, eu cheguei na minha casa, todo empolgado, e falei para os meus pais: olha, eu vou fazer ciências sociais. Uh, eu já fui respirando fundo, né? Tipo, é o quê? Com todo respeito, né? Mas, tipo, letras, ciências sociais, histórias, por mais que sejam graduações honráveis, que a nossa sociedade precisa, tem aquele tabu, né? Então, eu creio que você já foi sabendo, né? Sim, sim. Como os seus pais reagiram? E meu pai acabou com o sonho da criança. Cortou as asinhas. Foi. Ele falou: não faz sentido. Eu não criei um filho para fazer ciências sociais. E aí, naquele dia eu chorei bastante. Mas decidi fazer ciência da computação e meu pai falou: não, beleza, a gente também paga um curso de ciência política à distância para você. E é engraçado porque hoje, talvez 8 anos depois, mais ou menos, dessa decisão, eu me sinta mais realizado do que talvez se eu tivesse feito só ciências sociais, e me dedicado só a isso. Porque, infelizmente, a gente sabe que muitos cursos são, como você disse, desvalorizados no mercado e é muito difícil você conseguir empregos bons ou algo nesse sentido. E eu sou muito feliz por ter escolhido essas duas formações. Na verdade, eu nunca consegui, até hoje eu não consigo me encaixar em uma coisa só. Então, caramba, eu não sou só de computação, não sou só de humanas. Uma certeza que eu tenho é que eu com certeza não prestaria para saúde, sobretudo medicina, enfermagem. Nunca combinou comigo. Mas essa formação que eu tenho hoje, que é uma formação bastante ampla e generalista, ela combina melhor com o meu perfil. Nossa, cara, incrível. Bom, as experiências que você teve no mercado de trabalho foram inerentemente por conta desse curso de exatas que você fez? Sim, sim. Eu atuei com inteligência de negócios e ensinei, passo a maior parte do meu tempo, passei esses últimos anos ensinando matemática, raciocínio lógico e informática. Então, são todos ligados à minha formação em exatas. O que se vê em ciências de negócios, quer dizer, inteligência de negócios? Qual é a utilidade, que tipo de aplicação tem, por que é algo interessante e necessário para o mercado? Bem, inteligência de negócios, na verdade, hoje a gente tem algumas divisões e elas não ficam muito claras. A gente tem ciência de dados e inteligência de negócios quase que competindo ali pela mesma atuação. Mas ambas, e talvez inteligência de negócios seja um pouco mais para negócios, mas a ideia é utilizar os dados para guiar, para tomar melhores decisões.
Então, inteligência de negócio é justamente esse esforço de organizar os dados, de mostrar esses dados e mesmo também, eu diria, de organizar os processos dentro das organizações para permitir que os dados sejam usados. Porque o que eu canso de ver nesses anos todos é que muitas vezes as empresas elas têm dados, elas têm informações que podem ser muito úteis para guiar os seus negócios, mas essa informação ela não chega em quem deveria chegar. Então, por exemplo, o gerente de uma instituição financeira que precisa analisar se os clientes têm condições ou não de assumir maiores créditos, esse dado ele não chega lá nessa ponta, ele fica muito atrás. Então, se você tem os dados, mas não sabe utilizá-los, eu sempre digo a mesma coisa de não ter. É impressão minha ou então esse ramo de estudo ele tá muito entrelaçado com a famosa hot word aí, Big Data, tá na moda. Porque, basicamente, né, quando a gente pensa em dados, logo, assim, na minha mente, Big Data é como se, analogamente falando, né, um extenso milharal que possui muitos milhos. Esses milhos possuem um potencial enorme de terem utilidade, virar cereal, esse tipo de coisa. Mas no momento que eles estão dispostos lá, eles não possuem tanta utilidade assim, eles precisam de um tratamento. Então, é basicamente isso que você faz, valoriza esses dados, escolhe os melhores e distribui de maneira inteligente. Sim, vai muito nessa linha, mas o conceito de Big Data, ele tá muito entrelaçado a negócios muito grandes. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa com um conjunto de sensores, e esses sensores em agricultura, por exemplo, e esses sensores me dão informações a cada minuto. Então, eu terei uma grande quantidade de dados. Mas eu, particularmente, tenho mais interesse, tenho atuado mais nas coisas menores. Porque os pequenos negócios, eles também têm dados, ou eles têm o potencial de ter dados. Às vezes eles não usam esse potencial, às vezes eles não armazenam e trabalham esses dados, mas eles também deveriam fazer isso. Então, trabalhar com esses dados que não são Big Data, que são Small Data, ou hoje se fala muito de Smart Data, que são dados mais bem trabalhados. Então, olhar para esses negócios e olhar para as necessidades deles também é um potencial de negócio muito grande. Muito bom. Vamos voltar um pouquinho agora para sua linha temporária aqui de vida. E vamos lá, você terminou aí as 2 graduações, foi trabalhar 1 ano no mercado, mas onde que entrou o intercâmbio? Sim. Em 2018, eu fui para Portugal, passei 6 meses lá no Instituto Politécnico de Bragança. Foi durante a graduação, então. Foi durante a graduação. Tá, eu achei que era depois, mas não, tá perfeito. Não. Foi, inclusive, viabilizado pela minha instituição, o Instituto Federal do Norte de Minas. Sim. Então, eu passei por um processo seletivo, fui selecionado e fui com alguns colegas para lá. Como foi esse processo seletivo? Esse processo seletivo, ele valorizava muito o currículo e notas. Então, graças a Deus, sempre me esforcei muito para ter notas relevantes. E isso me ajudou muito naquele momento. Porque só assim foi possível de eu conseguir essa oportunidade. Foi incrível. Como seus pais reagiram quando você chegou e falou para eles: papai e mamãe, eu vou para a Europa? Na verdade, era um programa anual. E aí, no ano anterior, 2017 mais ou menos, eu já tava falando: pai e mãe, ano que vem, eu vou me candidatar a isso e eu vou me esforçar muito pra dar certo. Então, eu já vinha preparando o coração deles um ano antes. E aí, chegou o momento e deu certo. E eles aceitaram tranquilamente, porque, assim, eu falo que quando eu vim, né, pela primeira vez aqui para São Paulo, doeu muito quando eu entrei na porta de embarque e eu vi que eu não ia voltar mais tão cedo, eu só ia retornar 6 meses depois. E como foi? Eu queria muito saber, eu gosto muito de saber essas experiências, né? Como foi ver a sua mãe, assim, seus pais, você saindo, entrando no avião e vendo que, nossa, vou passar um tempão sem ver eles.
Eu acho que a sensação é muito de meu Deus do céu. Quando eu olhei, porque primeiro eu fui pra Belo Horizonte de ônibus e depois eu fui de Ah, sim. avião. E aí, da janela do ônibus, a minha mãe foi comigo pra Belo Horizonte. Eu olhei pela janela, vi o meu pai e meu irmão lá. Eu falei, meu Deus. Mas é por essas pessoas, é por causa delas que eu consegui estar hoje aqui. Mas assim, como eu tinha me preparado e os preparado também para esse momento, Foi tranquilo. foi mais tranquilo. Eu tenho certa serenidade para fazer essas mudanças na minha vida porque eu premedito as coisas. Não, dá Então, certo. O ideal é ser assim mesmo. é. Evita esse tipo de atrito, evita as dores, né? Porque, nossa, viajar para outro lugar, principalmente para fora do país, é uma ruptura, cara. Sim. E como você se sentiu pisando em solo português? Soa muito como se fosse uma odisseia às avessas, né? Tipo, nossa, é muito da hora, cara. Foi uma experiência incrível. Eu amadureci muito. E também tive experiências mesmo profissionais muito interessantes. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio, um voluntariado. Eu trabalhava numa creche com crianças. E fiz algumas disciplinas também, de computação e também inglês e alemão. Mas pisar ali, talvez tenha sido um momento muito importante, porque pela primeira vez eu estava longe de casa, longe de papai e mamãe, e eu precisava me cuidar. Mas naquela altura eu já tinha 21 anos, e eu já sentia necessidade de crescer, de dar espaço adiante. Então foi um momento muito bom. Passam os perrengues, como sempre. Que tipo de perrengue? Compartilha aqui conosco. Ah, assim, olha, por exemplo, eu aqui, nossa, tenho um perrengue a perder de vista, mas assim, é coisas que a gente não conta pros pais, pra eles não ficarem preocupados, né? Vai fazer o quê? Vai vir? Não vai, mas fica de história pra gente rir depois. Assim, tem uma frase que fala: o que é bom de viver não é bom de contar, e o que é ruim de Exato. viver é muito bom de contar. Mas, por exemplo, lá o clima, assim, muito frio, né? O verão muito quente, o inverno muito, muito, muito frio. Hum? E aí, como eu também não estava acostumado a isso, eu tive um princípio de pneumonia. Lá tava muito frio quando você chegou. Não, quando eu cheguei estava muito quente. Ah, e depois virou o Muito quente. tempo, aí prejudicou a tua não consigo falar. A tua capacidade de adaptação no local, né? Sim, sim. E também eu acho que eu não me cuidava muito bem, porque lá eles costumam usar cachecol, esse tipo de coisa, e às vezes a gente saía sem, não dava tanta importância. Sim. Mas, nossa, muito fundamental. E por conta disso eu tive um princípio de pneumonia, e só quando eu já tava medicado que eu falei com meus pais, porque não fazia sentido. Sim, sim. E fora, assim, a gente também teve a oportunidade de viajar bastante. E viagem sempre tem muito perrengue, muita história pra contar, meu Deus. Tá, um ponto. A gente tava conversando antes aqui de iniciar o cast, né? Era que, particularmente, minha opinião, ai, é muito difícil falar isso sem ser julgado, né? Mas eu não acho a Europa tão interessante assim, né? Mas um ponto interessante da Europa é que você tem muita cultura diferente pertinho ali, um do lado da outra, né? Então, assim, para fazer um mochilão entre esses países é barato, é rápido. Compartilha aí, você foi para muito lugar, né? Sim, sim, sim. Mesmo o avião lá, tem algumas companhias fazendo merchan aqui, Uhum. a Ryanair. E os preços são muito, muito, muito acessíveis mesmo. Por exemplo, na época, um avião de Porto para Paris, em algumas promoções, chegava a 10 euros, ou seja, 50 reais. Mentira. Sério, Muito cara? barato. Nossa. É que 50 reais você não vai nem de ônibus pra São Paulo. Nossa, assim, R$ 50 é o preço do ônibus de São Carlos para Campinas ali. Sim. Caramba, mano. Então, nesse sentido, é muito bom para você conhecer outros países, conhecer monumentos históricos, lugares históricos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Museu do Louvre, os campos de concentração nazistas na Polônia, e alguns outros lugares interessantes também. Como foi o teu percurso ali? Vamos lá, traça uma linha aí de países que você saiu. Saiu de Portugal, depois. Nossa, eu sou péssimo de geografia, mas vamos lá. Ah,
Portugal, Espanha, fomos na França também, fomos na Holanda, Bélgica, passamos pela Alemanha, Polônia, Áustria, Croácia, Itália. Talvez eu tenha me esquecido de algum, mas Mas, sei. nossa, foi muito. Isso foi no período de quantos dias? Nós fomos em 2 momentos. No primeiro a gente fez uma viagem bem maior e muito louca, meu Deus. Acho que isso é o tipo de coisa que você faz uma vez só na vida. E assim, a gente também não tinha muito preparo, né? Por exemplo, você vai pra uma viagem dessa, você tem que levar o quê? Mochila. E a gente levou mala. Então a gente... Agora eu fiquei surpreso. Por quê? Por que é melhor levar mochila do que mala? Porque mala, olha, depende muito do seu roteiro, né? Mas, por exemplo, se você planeja, que é do nosso caso, ficar 2 dias em cada lugar, e às vezes a gente nem tinha hotel ou hostel pra ficar, hotel não tinha lugar nenhum. Mas hostel pra ficar, a gente teria que ficar arrastando mala aí, que de fato aconteceu. Então a gente, Tá. sei lá, em Roma, arrastando mala. Muito foda. Então, nesse sentido, é melhor ter uma mochila porque tá nas suas costas e a mochila também reduz o que você pode Ah, levar. é verdade. Você chegou aí pra Roma? Fomos sim. Viu o Coliseu? Sim. Vai muito rápido. É, Ah, nossa. mas Roma achei um pouco suja, mas é uma cidade bacana também. Muito histórica. O Exposed aí. Nossa. Mas assim, falando nesse ponto de sujeira, desculpa, tá? Mas ontem eu tava conversando com uns amigos, tava jogando e conversando, e eles estavam reclamando a respeito do cheiro dos europeus. E aí eu tenho um outro amigo, né, que tá na França, e aí ele soltou uma thread, assim, no Twitter, né, falando sobre isso também. Tu chegou a experienciar esses momentos, assim, desconcertantes? Como é a galera lá? O que eu sei é que o brasileiro é muito limpinho, de maneira geral. A gente, assim, banha pelo menos uma vez por dia, é de lei. Sim. E isso não é culturalmente normal em outros países, né? Isso que eu acho louco, interessante. Mesmo em Portugal, por exemplo, na época do frio, pra eles é normal ficar 3 dias sem tomar banho. Não dá, não. Até que dá. Eu acho que dá. Ah, dá. Olha, isso aqui, ó. Não chega mais perto de mim. Eu não experimentei. Mas no frio de lá, dependendo, você não sua, entende? Então, Eu sei, mas assim, lá tem banho quente, não tem? tem, Ah, então tem, não tem sim. desculpa. Pois é. A gente não consegue deitar sem tomar um banho, né? Pois é. Já é cultural. Mas na França, de fato, pra confirmar os preconceitos, a gente foi numa boate lá, certo dia, e eu sou muito baixo. Nossa. Eu tenho 1,65, então eu passo debaixo do sovaco das pessoas. Não foi uma experiência legal. Mas porque a galera sai pro rolê e não toma banho. Nossa. Mas enfim. E aí esse período em Portugal durou 6 meses. Uhum. E o que você levou pra vida, cara? Assim, lembra que eu tinha comentado, né? O que você trouxe de lá, assim, pra cá que você vai levar pra vida inteira? Eu acredito que talvez a principal lição que a gente possa tirar da Europa é a objetividade. No Brasil, a gente tem ali Raízes do Brasil, né? Livro clássico. E Raízes do Brasil fala muito sobre o homem cordial. O brasileiro, ele tende muito a criar laços pessoais e guiar sua vida por isso. E às vezes a gente fala coisas para as pessoas de forma tão delicada e a gente acaba não passando a mensagem que a gente precisa passar. Às vezes eu preciso falar, por exemplo, nossa, você está errado nessa atividade profissional. E eu falo isso de uma forma tão... Sim, nossa, olha, perdão te interromper, mas quem conhece o Igor, né, sabe como é que ele é. Nossa, ele é muito, pra ele dar uma crítica, ele faz um rodeio, é toda uma calma, assim, é incrível, é incrível. Mas esse tem um ponto negativo, né, que às vezes você não consegue chegar no objetivo da mensagem. Mas eu tô falando tudo isso porque eu tenho quase certeza
que você deve ter recebido um não bem seco assim, que pra pessoa foi normal, mas pra você ficou chateado. Vamos lá. Já deve ter acontecido. Sim, assim, a gente tem alguns hábitos. Por exemplo, você chega pra pedir alguma informação pra uma pessoa, ele te passa a informação e você repete essa informação pra garantir que você entendeu de forma correta. Inclusive, nos manuais de comunicação, eles falam que isso é bom. Aham. Mas eles, às vezes, não tinham tanta paciência com esse tipo de coisa. E eles são muito diretos e objetivos no que eles precisam falar. Embora eu seja muito polido para fazer críticas, eu me esforcei muito para me tornar mais objetivo. Mas tô trabalhando, vou melhorar. Justo. Então, por exemplo, a gente chegou um belo dia em uma lanchonete. Eram 10 horas da noite, que pra nós, 10 e meia, que pra nós era um horário super tranquilo, né? E as lanchonetes funcionam normalmente. Se não me engano, era um domingo. Uhum. E aí, a gente perguntou se a promoção que estava descrita no painel lá fora ainda estava funcionando. E aí o rapaz falou, não, a gente fecha 10 e meia, se você quiser, tem essas coisas aqui. Pronto. Ficou Sim, aquele silêncio, assim... Aquele silêncio ensurdecedor. Sabe? Sim. A gente fica um pouco chocado no início, né? Depois acostuma. Acostuma, é tranquilo. E às vezes até absorve, talvez esse seja o ponto mais importante que eu tenha aprendido na Europa. Objetividade, que é diferente de agressividade e de rudeza também, né? Legal, cara. E aí você retorna ao Brasil, né? 6 meses depois. E qual era o próximo passo, a próxima meta? Estamos chegando na USP, né? Estamos chegando. Depois que eu cheguei, eu terminei minha graduação, né? Fiz o meu TCC, fiz algumas disciplinas que eu ainda precisava fazer e concluí minha graduação. Depois disso, eu fui pro mercado, depois pra USP. Pra USP, vamos lá. USP, você já tinha falado no início do vídeo, né? Você já tinha contato com um professor que já tinha estudado aqui. Mas, hora ou outra, nas nossas conversas, você falou, eu queria ter o nome USP no currículo. Por quê? Porque, infelizmente, a gente é muito avaliado pela instituição onde nós formamos. Pelo menos é isso que eu senti. Então, se eu me posicionasse enquanto um cientista da computação formado pelo Instituto Federal do Norte de Minas, seria uma visão das empresas, por exemplo. E se eu me posicionasse enquanto um profissional formado pela USP, pela UFMG... Mas aí eu te pego, rapidinho. Mas você não quer trabalhar no ramo da pesquisa, da docência? Então, por que você liga para a opinião de empresa? Te peguei. Desculpa, não vou interromper mais, mas continue. Assim, sempre gostei muito de dar aula, mas eu tinha vontade também de experimentar o mercado não educacional, né? Agora, pesquisa não é uma coisa que eu curta muito, não, por incrível que pareça. Então chegar nisso já, né? Sim, É que eu imaginei, né? Tipo, a docência, ensino e pesquisa, né? Geralmente as pessoas curtem, mas você não. Não. Tranquilo. Então, essa foi a questão. Eu queria ter uma formação pela USP, porque é a maior universidade, uma das melhores da América Latina, né? Então, passar por aqui seria uma experiência interessante e, além disso, eu poderia conhecer pessoas interessantes, abrir portas. Essa foi a ideia. É verdade, eu tenho que concordar, né? A USP é colossal, se eu não me engano, ela é a segunda ou terceira melhor da América Latina e a 47ª do mundo. Então, assim, não só a docência, não só a estrutura, mas o networking aqui é muito poderoso. Facilmente você encontra aí um doutor PhD que viajou pelo mundo, que está aí sendo pago por empresa, demandado por empresa para trabalhar em projetos assim extremamente inovadores, dando um passo na USP, você vê isso, para você ter ideia. Então, realmente, você está no ambiente correto, né, nesse ponto. E quer queira, quer não, eu já sinto que quando você falar, tô fazendo mestrado pela USP, as pessoas, as empresas já olham de forma diferente. Claro, fora de São Paulo, né? Fora de São Carlos, porque aqui já é uma coisa mais comum. Exatamente.
E em que área o seu mestrado é? Vamos falar um pouco sobre ele. Vamos. Meu mestrado é em banco de dados, em consultas por similaridade. Ah, desconheço completamente. Explique para um leigo do que se trata isso. A ideia é que os bancos de dados tradicionais, eles são muito bons quando a gente lida com dados tradicionais, dados escalares, como, por exemplo, números, datas e pequenas cadeias de texto. Então, quando eu preciso comparar números, as operações são relativamente simples. Mas, por exemplo, quando eu preciso comparar imagens, áudios e vídeos, essa já é uma tarefa muito mais complexa. Você vai comparar vídeos e áudios com base em quê? E aí a gente tem o conceito de características. A ideia é que a gente extrai características desses objetos complexos, como, por exemplo, informações de cor, informações de textura, né, no caso de imagens, e a partir disso a gente compara os elementos. Então, minha pesquisa é muito no sentido de trazer esse tipo de consulta para dentro dos bancos de dados tradicionais, utilizando algumas estruturas de dados para acelerar esse tipo de busca que não é tão simples e nem rápida. Onde você vê a aplicação nisso? Por exemplo, na saúde. Você tem diversos exames de diversos pacientes. Nossa, é verdade, isso é poderosíssimo, cara. Sim. E mesmo, por exemplo, na Google. Hoje a Google tem uma ferramenta que você consegue pesquisar por imagem. Então, você coloca uma imagem e ele procura imagens similares. Então, é uma ferramenta bem genérica, assim. Nossa, mas olha, já deu estalo aqui na hora que você falou de saúde, né? Porque, sei lá, você pega raio-x, tomografia, por exemplo, tem similaridades quando se trata de doenças do que está acontecendo, né? Da representação. Caramba, nossa, incrível, cara. Sim, por exemplo, então eu posso pegar um exame, verificar os exames que são mais similares àquele ali, e a partir daqueles exames que eu já conheço, detectar se esse paciente tem alguma doença ou não. Uma aplicação interessante. Do Google também, e redes de pesquisa de maneira geral, né? Sim. Você conhece o Shazam? Eu acho que ele deve trabalhar com a mesma lógica também. Você sabe o que é Shazam? Não. Shazam é um aplicativo de reconhecimento de música. Então, tá tocando alguma música em algum ambiente, algum lugar, você não sabe, você abre o Shazam, ele vai conectar com o microfone do seu dispositivo, ele vai ouvir, né? E aí, com base no banco de dados dele, ele vai comparar ali o espectro de onda que mais se aproxima. E assim, a chance de acerto dele é muito alta, porque a gente, quando a gente reconhece algo, é de uma maneira orgânica, né? Tipo, é no tom da voz, é no timbre, é na altura ou na melodia. Ele não. Ele faz o reconhecimento justamente a nível de pico, de amplitude de onda, que é algo muito mais específico, muito mais preciso. Então, por isso que ele tem um resultado muito bom. Cara, eu acho que ele funciona sobre essa ótica bem e sobre essa lógica. Nossa, é algo poderosíssimo demandado. Sim. Pode ser que ele utilize conceitos também relacionados a isso. Sim, aí você pega, por exemplo, inteligência artificial e machine learning para gerar imagens novas. Nossa, aí você nada braçadas, né? Por exemplo, eu sou muito entusiasta nessa parte, então, assim, eu fico pesquisando sempre. Saiu uma inteligência artificial chamada Journey, que ela tá no Discord. Você entra no server. Aí, nesse server tem um banco de dados deles, né? Você bota um input lá do que você quer que ele desenhe para você em forma de texto. Menina ruiva em Marte de cabeça para baixo. Pode ser assim, nesse nível de complexidade, ele plota para você uma imagem, assim, Full HD, ou tipo um wallpaper. E, cara, é impressionante a riqueza de detalhes, a beleza também. Você fica até se questionando se foi feito por um artista ou por um computador, mas foi feito por uma máquina. Inclusive, teve mó treta porque um artista usou dessa ferramenta. É claro que depois que teve o resultado, ele mudou um pouquinho as coisas ali, adicionou detalhes, mas ele usou isso numa competição. E aí estão sabendo se o que ele fez foi legítimo ou não, porque assim, não tem nem jurisdição pra isso, entende? Sim. Mas só vou me aprofundando assim, pra você ver como realmente tem aplicação. Eu nunca tinha parado pra pensar que é basicamente análise de dados, né, nesse nível tão complexo. Sim. Mas enfim, continue aí. Basicamente essa é a minha pesquisa. Então, Roberto, essa é sua linha de raciocínio. Mas tem algum, assim, na sua linha de pesquisa, tem algum objeto de estudo específico que você está tratando sobre?
No nosso grupo, a gente geralmente lida com dados médicos mesmo. Então, exames, Uhum. tomografias, por exemplo. A gente trabalha muito nessa linha. Mas alguns outros dados também. Por exemplo, palavras. Tá, perfeito. E agora eu quero ir para um ponto que nem tudo é um mar de rosas, né? A gente já conversou bastante sobre como tem seus pontos negativos em ser um mestrando na USP. E aí, você quer conversar sobre, quer falar, quer mostrar para a galera que tem interesse em mestrado que tem desafios também, né? Sim. Vamos lá. É, Na verdade, hoje a pós-graduação, como um todo no Brasil, ela é muito complexa, né? Até pelo nosso arranjo ou desarranjo político. Ah, Mas a pós-graduação em computação, ela ainda tem encontrado maiores dificuldades ainda. Por quê? Porque o mercado de computação está muito aquecido. Tem muita vaga em muitos países, e as pessoas elas têm procurado mais o mercado do que a pós-graduação. Pelo menos é o que eu tenho visto, né? uhum. E as bolsas de mestrado e de doutorado, elas não são competitivas quando a gente coloca sobre a mesa e compara com essas vagas de emprego. Então, esse é um ponto muito dolorido aí para pós-graduação. E procurar um mestrado e um doutorado tem que ser hoje, pelo menos essa é a minha percepção, para quem gosta de pesquisa ou para quem gosta de docência. Porque hoje, infelizmente, acho que infelizmente, no Brasil a gente não dissocia pesquisa e ensino. Os professores vão sempre falar, pesquisa e ensino são a mesma coisa. Eu discordo. Acho que existem pessoas que gostam de ensinar e existem pessoas que gostam de pesquisar e existem pessoas que gostam dos dois. Só que para você ter uma carreira docente mais sólida, né, em instituições superiores, de ensino superior, você, infelizmente ou felizmente, precisa de mestrados e doutorados e precisa, então, passar pela pós-graduação. Mas a pós-graduação hoje em computação encontra essas dificuldades. Nossa, eu tenho certeza, absoluta certeza, que você já deve ter recebido propostas assim bem interessantes de empresas para ir trabalhar na área da computação. E aí eu fico perguntando, nossa, um jovem recém-formado, né, quer construir a vida dele, o que que ele vai fazer? O que que vai pesar na escolha dele? Receber em dólar, né? Que você para e pensa, nossa, as empresas multinacionais, internacionais, né, principalmente, que são do ramo da tecnologia, estão correndo atrás desses profissionais que são novos. Uhum. Então, estão indo para países ali subdesenvolvidos, tais como o Brasil, por exemplo. Então, tem uma chamada muito grande nessa área de tratamento de dados, de programação. E aí chega uma empresa falando, olha, a gente vai te pagar em dólar. E aí, você quer ficar aqui mesmo? Uhum. Você quer estudar, fazer pós no Brasil, sendo que eu tô te oferecendo em dólar. E sei lá, várias outras regalias também, né? Então, assim, o que eu vejo do ICMC, eu vejo muita gente formando e indo trabalhar na Microsoft, na Google. Não é raro, na verdade é muito comum, sabe? Uhum. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um mestrado, e embora tenham aparecido oportunidades interessantes, eu decidi terminar o mestrado. Doutorado, eu acredito que vai ficar para a próxima encarnação. Não, brincadeira, não sei, não sei. Mas o mestrado eu vou terminar. Ótimo. Falta quanto tempo pra terminar? Já tá pertinho? Provavelmente até o meio do ano que vem eu devo terminar. E o que você ganha, assim, de possibilidades com um mestrado feito na instituição? O que que você pode fazer? Uhum. Ah, Em dado momento, em certa altura da minha vida, eu percebi que eu não sou uma pessoa que curte ficar o dia inteiro atrás de um computador e que, portanto, as carreiras, por exemplo, de programação não fariam tanto sentido para mim, Uhum. de desenvolvimento de software. E então eu tenho buscado aos poucos abrir outras portas, perceber outros caminhos, por exemplo, ajudar empresas a desenvolverem, utilizarem tecnologia para os seus negócios. E ter o nome, ter passado pela USP acaba me dando credibilidade
dentro das organizações, dentro das empresas, quanto à minha formação e quanto à minha capacidade. Então, nesse ponto, o mestrado me ajudou muito. E, além disso, também ter um mestrado é muito importante, por exemplo, se eu tiver vontade de ensinar no ensino superior ou algo nesse sentido. Ah, nossa, você é muito político, né, Igor? A gente tava discutindo aquela vez que fomos comer esfirra. Nossa, Ítalo, o que você está fazendo é um ato político em construir um podcast. Bom, eu tenho esse lado de humanas aflorado também. Eu creio que, assim, é um lado que, por ser desvalorizado, a gente acaba reprimindo, né? Mas a vontade de conversar, de querer entender a sociedade, eu acho que é um desejo muito forte que, se não fosse pela questão sumariamente financeira, a gente estaria exercendo com mais liberdade. Não só a gente, né? Mas muitas pessoas aí. Teve um convidado que veio uma vez aqui, ele era muito tímido, né? Quando vê a turminha conversar sobre BSI, né? E ele não apareceu no início, ele não queria aparecer, mas depois a conversa ficou tão interessante que ele resolveu se entrosar, se intrometer, né? Só que infelizmente eu cortei as partes que ele falou porque eu fiquei nisso, ficar levando o microfone pra ele. E aí o áudio dele não ficou muito bom, ficou inaudível, na verdade, né? Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque ele cursa BCC, bacharelado em Ciências da Computação aqui na USP, só que ele tava me falando depois, né, que, olha, Ítalo, eu faço isso por questões financeiras mesmo, porque se dependesse de mim, eu queria fazer filosofia, sociologia, esse tipo de coisa, eu queria analisar a sociedade e queria tentar intervir e ajudar de certa forma. Então a gente para e pensa, nossa, quantas pessoas aí poderiam ser escritores ou pensadores, mas não são porque são subjugadas por outras necessidades mais interessantes, né? Mais interessantes eu nem diria, porém mais urgentes. E é engraçado porque em cada momento da história a gente tem algo mais valorizado e menos valorizado. Então, por exemplo, se você fosse artista na Idade Média, um É pintor, verdade. você ganharia muito dinheiro. Hoje já é um campo mais difícil. Não que não tenha artistas que ganham super bem, mas Muito acredito que concorrido, né? sim. Ah, mas até me passou pela cabeça de também fazer um mestrado, uma pós-graduação em alguma área de humanas, ou ciências sociais, educação, por aí vai. Uhum. E acabou que a minha decisão também foi bastante econômica, talvez, nesse sentido de procurar uma área em que a minha formação fosse menos concorrida. Então, por exemplo, na minha cidade, em Montes Claros, se não me engano, até onde eu acompanhava, a gente tinha 6 doutores em computação. Então, é muito Somente pouco. 6 para a cidade de quantos habitantes? 350 mil. Muito pouco, cara. Assim, tem profissionais lá que também são da engenharia elétrica, etc. Mas em computação é muito pouco. E se você comparasse com o número de pessoas com formações em humanas, em educação, desenvolvimento social, então seria muito, muito maior o número. Mas eu tenho algumas gasturas em relação à pós-graduação em humanas. Tipo quais? Ah, a gente no Brasil, pelo menos é o que eu sinto, tem uma tradição muito literária das ciências humanas. O que seria isso? A gente faz ciências humanas, e eu não me excluo, porque, por exemplo, meu TCC em ciência política foi bastante à francesa, foi bastante literário também. Que é, a gente vai pegar autores, ler esses autores e discutir esses autores no nosso texto. Então acaba que você cria diversas visões, e essas visões elas são complementares ou concorrentes, e a gente não chega a um denominador comum. É como se a gente estivesse fazendo um conhecimento que vai crescendo na horizontal. A gente nunca sobe com esse conhecimento, a gente nunca vai para vertical. Por falta de rigor metodológico mesmo. Eu não sei se eu me fiz claro. Como seria esse rigor metodológico? Porque o pensamento que você está falando parece muito com a corrente filosófica cartesiana. Positivista. Sim, no sentido de que você deve se desprender das experiências que você já teve para construir algo novo. Só assim você faria algo verdadeiramente, eu nem diria revolucionário, mas que não é contaminado, que não é influenciado pelo que já, entende? Uhum.
Não que eu não considere essa forma de pensar, essa que eu mencionei é errada ou não Não importante. estamos discutindo esse mérito. Sim. Só que o que acontece? Se você for pegar esse conhecimento e, de fato, aplicá-lo, é muito difícil, ou é quase impossível. Então, talvez ao invés de a gente discutir a ciência política, né, a filosofia política, olhando para diversas correntes e contrapondo essas correntes, será que se a gente não olhasse mais com o rigor frio dos números para as coisas, a gente não chegaria a informações mais interessantes, né? Claro que existem correntes de pesquisa, existem pesquisadores que caminham muito nessa linha também, mas eu sinto no Brasil ainda muito forte essa tradição mais literária. Sabe o que esse comentário tá fazendo eu pensar? Vou fazer uma pergunta, né, para saber a sua opinião. Você acha que ainda nascerá filósofos, pensadores tão impactantes na nossa sociedade como havia tanto no passado? Porque, para observar, nunca em toda a história da humanidade a gente teve tanto acesso ao conhecimento e a humanidade foi tão vasta, né? Dominamos o planeta Terra, estamos em grande quantidade. Porém, já não há mais o que descobrir no ramo das humanas, ou pelo menos não teve nenhum, eu não sei dizer, nenhum lançamento, nenhuma tese assim que, sabe, abalou, assim, foi notícia. Entende onde eu quero chegar? Entende como está um ambiente quieto, um ambiente sem novidades, isso de maneira geral? Eu discordo de Fica à vontade, você. fica à vontade, fala aí. Porque, nossa, nós temos pensadores incríveis contemporâneos. Por exemplo, o Bauman. Bauman até morreu, mas Bauman é bastante contemporâneo, né? Certo. O autor de Sociedade do Cansaço, que é um coreano. Não me engano, o nome dele é Byung-Chun. Alguma coisa assim. O professor Michael Sandel, da Universidade de Harvard, também é um professor Nossa, que incrível. surra você tá me dando agora só com os exemplos. Mas assim, por que então eu não tive conhecimento deles? Assim, não é querendo jogar a culpa na falta, na minha responsabilidade de não ter buscado por coisas novas, né? Relativamente novas. Mas eu percebo que eles são, assim, bem recentes e não tão populares quanto os que já estão consagrados. Consegue entender? Obviamente, eles não vão ser quanto os filósofos tradicionais, mas eu esperava que fosse mais, assim, espalhado, influenciado pela sociedade. Até porque eles são o quê? Eles são críticos da sociedade de hoje, da sociedade contemporânea. Então, o que é esperado é que eles estejam em voga no momento, né? Só que eu não percebo. Acredito que hoje a gente, na verdade, isso é um fato, a gente nunca produziu tanto dado em tão pouco tempo. Sim. Talvez as últimas décadas tenham produzido mais dados do que todo o restante de história da humanidade. Então a nossa atenção ela se torna muito difusa. Eu no momento estou olhando alguma música aqui, daqui a pouco eu estou olhando um vídeo sobre ciência ali, daqui a pouco eu estou olhando um vídeo mais sobre humanas ali. Então a gente não dá conta de acompanhar tudo o que acontece no mundo, todos os autores, todos os livros que são lançados. Isso é impossível. É uma outra crítica que eu tenho também à ciência. Então, eu acredito que seja muito disso. É muito difícil você se destacar tanto e ganhar tanta atenção da mídia hoje, porque são muitas pessoas concorrendo por atenção. Pensa só Sim. quantos vídeos que são Verdade. publicados por minuto no YouTube. Verdade. Enquanto no passado, por exemplo, uma pessoa escrever um livro era uma coisa realmente histórica, né? Porque não era fácil. Se eu não me engano, é uma estatística de 2015, tá? É salvo. Eu vou pesquisar, eu vou botar na edição. Eu creio que por hora no YouTube são produzidos 60 horas de conteúdo. Por hora, alguma coisa assim. É mais. Deve ser mais, deve ser Muito mais. mais. Eu vou pesquisar e vou atualizar, mas eu tô falando só para ter ideia de como a quantidade de dados, né? Por exemplo, a gente chegou na área da humanidade em que a gente tem muito volume, mas o valor é questionável. Será se é tudo isso mesmo? Até porque, assim, o que a gente sabe é que o algoritmo do YouTube ele privilegia aquilo que prende atenção. Então, se para prender a atenção tem que ser algo relacionado geralmente com entretenimento, né? Então, assim, é muito mais fácil
um vídeo de uma dança, ou um vídeo, sei lá, de uma brincadeira, coisas assim do tipo que é para ser engraçada, viralizarem em relação a uma tese, a uma crítica ao mundo contemporâneo, por exemplo, né? Então faz sentido isso, mas ao mesmo tempo é triste, porque a gente vê que a sociedade ela está construindo, né, os futuros líderes, pensadores, com base em assuntos não tão profundos, não tão, sabe, consolidados. E aí você pode discordar, você pode falar, mas as pessoas que querem ser líderes, elas têm que estudar assunto específico, querendo ou não. Mas o que eu falo é de uma maneira geral, desde o ventre, desde do berço, a criancinha, ela já fica imerso a essa quantidade absurda de informação que, na minha opinião, eu creio que mais atrapalha o desenvolvimento do que faz com que ela se torne alguém letrada, sabe? Uhum. Entende? Ah, é engraçado você falar isso porque é um livro muito bom, leitura obrigatória, se chama Flow, The Psychology of Optimal Experience. Tem até uma versão em português, Flow, a teoria da psicologia ótima, Sim. deve ser algo nesse sentido. O nome do autor eu não vou usar, porque é um nome muito longo e difícil. Mas esse livro ele fala justamente sobre a experiência de flow. E o que é a experiência de flow? É quando você consegue focar tanto sua atenção em alguma atividade em que o tempo para à sua volta. A gente já conversou sobre isso, né? Sim, Tá, eu tô relembrando aqui. Continue. o tempo para à sua volta. E como são essas atividades? São atividades em que geralmente você tem metas claras e factíveis, ou seja, são metas que eu consigo atingir. Assim, traduzindo em termos mais genéricos, talvez a gente consiga falar em gamificar. Se a gente conseguir gamificar as nossas atividades, tanto as atividades de lazer quanto as atividades profissionais, a gente teria uma vida mais satisfatória. Legal. E qual que é o grande ponto aqui nessa teoria? Atenção. Você precisa dedicar atenção para as atividades que você está fazendo. E atenção é uma coisa que a gente tem cada vez tido menos. Então, eu entro no Instagram e eu rolo a minha timeline e a cada segundo eu vejo uma coisa diferente. Eu não paro mais para ler um livro que exige muita atenção. Eu tenho dificuldade de focar, de sentar para estudar algum conteúdo da faculdade, por exemplo. Então, hoje, a atenção está muito difusa, né? E é um pouco do que você mencionou aí também. É que hoje, por exemplo, você tem vídeos cada vez mais curtos, né, para chamar a atenção das pessoas. Antes, as músicas de Legião Urbana tinham músicas longas. E hoje as músicas têm 2 minutos. Tem músicas de 2 minutos. No máximo 3, 4. Eu acho que eu, eu preciso passar pelo detox novamente. Já vou contar uma história bem longa, mas eu concordo veementemente com o que você está falando. Você observa, né? Não só o tempo de duração da música, mas também, digamos assim, a riqueza melódica dela, rítmica. Eu não quero fazer juízo de valor para o cantor A ou B, Uhum. mas o que eu tô falando é que houve um empobrecimento de maneira geral. Tipo, as batidas, elas estão mais curtas e muito mais repetitivas para virar aquele chiclete na mente da pessoa, entendeu? Uhum. Conteúdo nas redes sociais, vamos lá, o TikTok. No máximo, você pode postar vídeo de 10 minutos. E aí você pensa, nossa, 10 minutos é tanta coisa assim. Não é, porque o comum que você olha lá é vídeo de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Quanto mais curto o vídeo, maior a chance dele viralizar. Então, a sociedade ela tá correndo para um ponto que vai ser tudo completamente líquido, né? Vai ser tudo, assim, volátil. E se a gente não parar, não olhar o que está acontecendo, assim, no mínimo o que eu prevejo é uma sociedade doente, uma sociedade ansiosa. Eu falo isso porque eu era assim, né? E eu tenho que me policiar de novo para não voltar a ser. Partindo aqui para um assunto mais particular, né? Aquela vez que eu te mandei aquele tanto de áudio falando sobre o Instagram, lembra? Sobre a questão do stories lá, como a gente fica vendo a vida dos outros. Pois é. E o que foi que aconteceu que me fez ter um detox? Eu tava indo pra academia, isso era em janeiro desse ano, 2022, e eu
Tava com short, com bolso muito curto. Não sei o que aconteceu, mas eu tava caminhando e o celular caiu e eu perdi o celular, né? Então, assim, foi um baque porque tinha banco, tinha WhatsApp, Facebook, todas as minhas redes sociais, tinha muita informação, tinha foto. E assim, pronto, meu mundo acabou, perdi meu celular. E olha que assim, celular é algo tão trivial, mas quando a gente perde, a gente fica doido pelo menos por 1, 2 minutos. Eu fiquei em pânico, eu não queria acreditar no que aconteceu. E aí foi bem assim, num dia do mês horrível pra se comprar outro, tá? Eu não conseguia comprar, então eu passei uma semana sem. Nessa semana foi horrível, foi semana de abstinência, foi coisa de. Ai, olha, eu penso que ainda bem eu tinha o computador pra matar um vício com outro vício. Eu fiquei, sei lá, jogando videogame pra tentar esquecer. Mas fora a frustração de ter perdido, eu pude notar, nossa, eu tava numa espécie de simbiose com o celular. Uhum. Eu não posso ser assim, tá errado. E eu tinha perdido a capacidade de que isso tá errado. Tinha se tornado algo trivial. Beleza, passou essa uma semana, o que que aconteceu? Eu tive essa autocrítica, né? Eu forcei a me adaptar. Eu peguei e baixei um emulador no computador dos principais aplicativos que eu precisava, né? Que era o WhatsApp e os aplicativos de banco. E nessa época mas enfim, eu passei a usar o WhatsApp bem menos, né? Porque estava no computador, então eu tinha que chegar em casa, ligar o computador, então levar comigo o computador. E aí acabou que eu me desprendi. Eu lembro que às vezes eu pegava o celular, né? O celular tá gravando aqui, mas às vezes eu abri o WhatsApp só pra passar o dedo. E foi quando eu notei, nossa, Ítalo, eu tinha esse hábito, mas eu nem parei pra pensar. Eu abro o WhatsApp e não tem nenhuma conversa, porque eu tô abrindo. Quer dizer, eu tava sem o celular na época, né? Mas passava esse pensamento que eu fazia isso. Eu tenho que passar por um detox. E aí eu já tinha o dinheiro para comprar o celular uma semana depois. Só que eu saí aqui em São Carlos, né? Bati pé no dia todo nas lojas para escolher um celular. Aí nossa, cara, pelo preço só tinha sucata de lixo, assim, horrível. Se você tem um conhecimento técnico um pouquinho avançado, assim, em telefonia, você vê que o mercado brasileiro de celular, assim, é uma coisa horrível, é só modelo ruim por preço exorbitante. Eu pensei, vamos fazer algo diferente? Vamos importar um celular da China? Aí, com o valor que eu tinha, eu comprei um celular muito top, muito bom. Fiquei com medo da taxa, né? Mas no final deu uma taxa suave. Só que o prazo de entrega era 25 dias. Chegou, quer dizer, era 25 dias, demorou 22 dias. Da China para o Brasil, chegou em 3 dias. Os 19 dias foi parado no buraco negro chamado Curitiba. Mas beleza. Nesse período que eu fiquei sem celular, que foi mais ou menos um mês, cara, foi um detox autoimposto, mas que quando o celular chegou, eu percebi, nossa, eu não preciso disso aqui. Pra que eu quero isso aqui, né? Eu nem tenho mais utilidade, eu consegui me virar esse tempo todo só usando o computador, e até esse tempo que eu fiquei usando o computador, eu percebi que já não era algo tão importante assim. No meu mundo não vai acabar por conta disso, né? E olha que eu nem tenho tanta necessidade para pensar assim de um celular. Mas na verdade eu penso que a necessidade ela é imposta pela sociedade, imposta pelo consumo. E então para e pensa, né? Nossa, o quanto que eu deixei de observar os pequenos detalhes da vida para ficar com a tela vidrada com os olhos vidrados na tela de um celular. E eu não percebia isso, né? Admirar um pôr do sol, caminhar, ver os passarinhos assim nos fios, respirar aquele ar fresco, sabe, quando você sai. Esses pequenos prazeres da vida que temperam de uma maneira tão delicada. Eu tinha me esquecido disso. E se você parar pra pensar, na contemporaneidade, a gente se dopa. A gente, por exemplo, né, os doces têm uma quantidade muito absurda. Eu tava pensando nisso hoje de tarde. Doce tem uma quantidade muito absurda de açúcar. Isso é muito bom pro cérebro, é estimulante. Chocolate, brigadeiro, goma de mascar, tem muito açúcar. Aí você para e pensa, nossa, fruta, eu como a fruta, eu sinto que nem é tão doce assim, mas é porque meu padrão de referência do que é doce já tá muito alterado, né? Imagina assim, para um nativo que nunca comeu doce, um indígena, por exemplo, né? Fruta para ele é a maravilha do mundo, assim,
Uau! E no momento que ele põe doce na boca, deve enlouquecer, eu suponho, né? Porque doce tem uma quantidade de açúcar muito forte por grama. Seria isso. E aí eu percebo como a sociedade, ela tá distorcendo os nossos instintos, nos afastando da natureza, fazendo a gente esquecer inerentemente quem nós somos, na verdade. Somos animais, antes de tudo, né? Somos sociais, socializáveis, sim, mas somos animais. A gente não pode esquecer disso. E esse período foi assim, eu tô falando tudo isso porque foi um mês que me transformou. Eu tenho que voltar a fazer isso, é algo que eu acho que eu tenho que fazer continuamente, essa rotina, pra não enlouquecer. Eu sei que passou o mês, eu vi que, assim, comumente eu tinha crise de ansiedade. Eu te falei, né? Às vezes ficava olhando a tela do celular sem ter nada, ficava ansioso por alguma notícia. Mas, cara, tudo isso colocam na nossa cabeça, né? Dá pra viver sem. Mas, claro, dá pra moderar. Esse é o intuito de você fazer um detox. Eu sei que, assim, é interessante ter essas ferramentas pra ajudar. Não é nenhum extremo nem outro, né? Mas é sempre ter em mente a criticidade de, será que eu não tô exagerando muito, comendo muito doce e não percebendo? Será que eu tô exagerando muito, passando o dia todo nas redes sociais e não percebendo? Uhum. Eu sou católico de berço e uma das experiências que eu mais gosto é dos retiros de silêncio. Na minha cidade eu fazia pelo menos uma vez ao ano. E nesses retiros você passa 2, 3 ou até 8 dias. O de 8 eu nunca fiz. Mas em um local e você praticamente não usa o celular. Talvez à noite para falar com a família, alguma coisa. Mas sempre pra mim é uma experiência muito boa e muito detox, como você tem dito. Nossa, muito bom, cara. É, vale a pena fazer isso também. Eu acho que isso tem no retiro também da. É que eu não sou muito, assim, chegado à igreja de maneira geral, né? Mas eu creio que, assim, esses retiros devem ter na igreja dos meus pais também. É ótimo fazer. E não precisa ser necessariamente um retiro, né? Faz por conta própria Sim, também, se sim, tiver sim. necessidade. Mas é que é mais gostoso fazer com outras pessoas também. É uma atividade social, né? Sim, sim, sim. Às vezes eu me pergunto, eu tava pensando, né? Qual foi a última vez que eu brinquei de pega-pega, de se esconde, de cola, de. Mas tá Sei lá. grandinho, né? Não, claro, a gente tá crescendo, mas o que eu tô querendo falar também é que não é só por conta de que eu cresci, nem as crianças da nossa geração estão da nova geração estão fazendo isso. Uhum. Entende? Eu vejo isso com preocupação, porque elas já estão nascendo num mundo completamente virtualizado, por exemplo, Sim. né? Eu só fui ter celular 12 anos de idade, os meus pais só tiveram celular uns 25 anos, 30, e ainda era aquele trambolho, né? Uhum. Hoje, minha prima com 8 anos já tem um iPhone 12, esse tipo de coisa, entende? Uhum. E então você para e pensa, nossa, o que isso deve ter de choque na formação do indivíduo, principalmente nessa parte de desenvolvimento infantil, né? Imagina uma criança que cresceu com o celular na cara e aí do nada ela perde o celular e tem que ficar um mês. O que que vai acontecer com ela? Vai ser bem Uhum. mais brusco o choque, entendeu? Uhum. Então, essa questão de retiro, de descansar, de saber os seus limites é importante para você não ter um choque. Sim, sim. Ahn, eu me preocupo um pouco com ahn, alguns pontos, né? O primeiro deles é justamente essa questão de as crianças hoje estarem utilizando muito os celulares. Ai, que clichêzão. Uhum. Mas, e lendo muito pouco, sabe? As pessoas têm lido muito pouco. E é engraçado porque hoje a gente se diz na sociedade da informação e talvez as pessoas tenham tão pouca informação e essas informações. Será que a gente está vivendo uma sociedade de informação ou de desinformação? Porque os mesmos meios que a gente consegue utilizar para construir informações, fatos, divulgar fatos, são os meios utilizados para a gente também construir inverdades e desinformação. Então, é uma situação muito complexa. E além disso, esse ponto de você não ter a experiência
de ler, de conhecer coisas novas, de conhecer visões de mundo diferentes, limita a sua capacidade de perceber o mundo. E limita a sua capacidade de identificar, inclusive, informações e desinformações. Então, vivemos tempos desafiadores, embora acredito também que todos os tempos tenham sido desafiadores à sua maneira. Nossa, muito bonito, muito belo. Eu tava conversando isso ontem com um professor e por que eu falei que eu tô precisando fazer um detox novamente? Porque eu peguei pra ler o Guia de Persuasão 2.0, né? Aleluia. Eu comecei a eu comecei a ler, beleza. Mas, cara, foi um horror. Eu me senti assim, como se eu estivesse sendo torturado. E isso só porque eu fiquei 4 meses sem ler. Então eu tinha perdido o hábito. Então, isso assim, por exemplo, eu gosto muito do meme que eu tava vendo do TikTok, que é a própria crítica do TikTok. Infelizmente eu trabalho com essa rede social, né? Então eu tenho que estar por dentro do que tá acontecendo. Tinha uma menina que tava assim, POV, você sabe o que é POV? Tipo, ponto de vista. No ponto de vista dela, né? Ela grava um vídeo se filmando no ponto de vista dela. Aí tava falando assim, quando você passa 2 horas no TikTok, resolve ler um livro. Aí ela tava assim, olhando pro livro, né? Tipo, um monte de barulho assim por trás, na mente dela, girando. Porque o TikTok sempre tem música que é viciante, tem barulho. Não sei se você já usou, mas é muito assim, é muito louco, né? Aí você para e pensa, nossa, ela saiu de um ambiente assim, completamente dopado, para ir para um ambiente onde o único sentido que você precisa ter é a visão. E a visão lendo, né? Algo mais lento. E o cérebro não se acostuma a isso, já tá acostumado a outra coisa, outro parâmetro. Então fica lá, você tá lendo, mas você fica toda hora pensando em outra coisa. E eu tava assim, então, nossa, eu tava até discutindo isso com um professor que veio ontem, sabe? E aí eu tava pensando, nossa, tenho que me reencontrar. Mas enfim, a gente ficou muito nesse ponto. É uma conversa gostosa, é um assunto que vai ficar a noite inteira, o dia inteiro, quer dizer, se deixar. Mas a gente precisa voltar aqui. Mas eu creio que a gente estava falando do seu mestrado. Não terminamos, se você quiser concluir essa parte, esse trecho aí, o que falta, o que ficou para falar, fique à vontade. Não, o mestrado tem sido uma experiência engrandecedora também, profissionalmente, pessoalmente. Conheci muitas pessoas, porque a minha visão é que hoje, talvez, você estar numa faculdade, o menos importante é você aprender os aspectos técnicos ali. Tá, é muito importante você ter um fundamento muito bom naquilo que você se propõe a fazer. Mas o que acontece? Eu cansei de ver na minha vida pessoas extremamente boas do ponto de vista técnico, só que com muito pouca capacidade. Aí eu vou usar a palavra política. E política no sentido mais lato sensu mesmo, no sentido de conviver, de comunicar-se, de convencer, de ceder. E por outro lado, eu tenho visto também muitas vezes pessoas que não têm competência técnica tão relevante, mas por terem capacidades políticas e sociais muito grandes, alguns autores vão chamar de inteligência relacional. Eles vão mais longe assim, né? Eu falo profissionalmente, eles vão galgar lugares maiores. Então, conhecer pessoas, desenvolver relações, é muito importante, tão importante quanto você desenvolver capacidades técnicas. Cara, concordo completamente. Vou mais além. Eu falo que é mais importante do que desenvolver capacidades técnicas para os dias de hoje, tá? Eu gosto muito de me dar como exemplo. Para mim, hoje, universidade é networking. Eu tenho que concordar, a infraestrutura da USP, os docentes, as próprias pessoas que se formaram, mas mantêm conexões com a universidade, faz com que ela tenha um poder relacional muito grande. Isso é inquestionável. E para mim esse é o pilar principal que me mantém aqui, tá? Não é o pilar técnico. O pilar técnico que me mantinha na universidade era o fato de que, eu preciso aprender algo
para eu me estabelecer no mercado, e a universidade vai me ensinar isso. Mas depois que eu entendi que eu consigo ter dinheiro por conta própria e tudo que eu aprendi, tudo que eu construí de conhecimento não dependeu da universidade, eu ainda estou começando, tá? Mas depois que eu saquei isso, eu percebi que eu não preciso da universidade para poder ter conhecimento técnico. E assim, tipo, virou a chave, sabe? Foi o divisor de águas e, de certa forma, isso até me fez ter mais amor pela universidade. Porque, vamos ser sinceros, Igor, quantas pessoas estão na universidade achando que eu vou fazer universidade, vou ter emprego, pronto, vou ter minha vida estável? Pode ser que sim, dê certo, beleza, desejo que você consiga seus sonhos, mas, cara, isso seria certeza se fosse uns 30, 40 anos atrás. Sim. O mercado tá volátil, tá se atualizando, e ele quer pessoas que vão além da universidade. Então, por exemplo, o fato disso aqui tá existindo, de eu fazer existir isso aqui, é porque eu vejo necessidade disso também, de sair da universidade. Então, assim, depois que você passa a entender que a universidade, ela já não, apesar dela ser extremamente relevante, ela já não possui mais o papel que ela possuía décadas atrás, e tá tudo bem, isso mostra que você deve se atualizar também. Deve perceber que tá tendo uma revolução silenciosa. Isso eu conversei ontem com o professor, né? Tá acontecendo uma revolução silenciosa, formação de novos empregos, e você precisa estar atento para isso, senão você vai ficar para trás. Esse é o ponto. É uma provocação para você, mas será Fica à vontade. que... Fica à vontade. Mas será que o que abriu seus olhos, sua perspectiva para ganhar dinheiro fora dos conhecimentos e dos padrões formais da universidade não tenha sido a sua experiência na universidade, as suas convivências? Não, não. Vamos lá. Aí eu tenho que te contar um pouquinho da minha história de vida. Pra ser sincero, eu nunca pensei em fazer curso superior. O meu sonho era, assim, segundo ano do ensino médio, né? Era ser youtuber de canal de tecnologia. Eu sempre gostei muito, hoje é meu hobby, né? Mas eu sempre gostei muito da parte de hardware mesmo, de componentes eletrônicos. Gosto muito de celulares. Eu sempre pesquiso, tipo, todo ano sempre altera muita coisa, né? Eu gosto de ficar antenado. Então, assim, eu até brincava, nossa, eu deveria ter ido bater de frente, ter pedido os celulares, os aparelhos emprestados das lojas para mim fazer review, em parceria divulgar eles e ir construindo o meu próprio conteúdo. Hoje eu já deveria estar muito longe, já deveria estar consolidado, coisa assim do tipo, mas eu estaria seguindo o caminho daquilo que eu queria para minha vida. Então era isso. Só que aconteceu de que, naturalmente, hoje eu entendo, hoje eu não critico, eu fui influenciado a fazer um curso superior. E isso acontece muito no ensino médio, né? Tá ali chegando no terceiro ano, você vê todos os seus amiguinhos, vamos fazer curso superior, quero fazer universidade. E aí chega os pais falando também, bora fazer universidade, você tem que fazer. E aí eu acabei me lotando minha mente disso e pensei, né? Tem que fazer universidade. E aí terminou o ensino médio, eu não sabia para qual universidade eu queria ir, então eu fui fazer um ano de cursinho, porque eu sabia que conhecimento suficiente eu até teria para passar já direto em alguma universidade ali da região, mas já tinha uma pontinha assim querendo algo maior, né? Se for fazer universidade, vamos fazer algo grandioso, algo USP, né? E aí tinha um amigo meu que o sonho dele era fazer engenharia aeronáutica na USP, e eu pensei, olha, eu tenho inveja de você é bem determinado. Bora lá, eu vou atrás de você. Você se acha o inteligentão da turma, né? Se você consegue, eu vou conseguir também. E aí a gente estudou um ano de cursinho, ele passou para aeronáutica, eu passei para mecatrônica. Então, eu tô te contando toda essa história porque o meu sonho nunca foi ir para uma universidade. E talvez eu fui bem crítico isso no podcast da Yasmin. Eu falei que, olha, Yasmin, a gente precisa conversar isso para as pessoas mais jovens também.
E um dos fundamentos do meu podcast também é mostrar isso para vocês, esse lado de que há um universo além da universidade, não é o único caminho quando se acaba o ensino médio. É isso, né, que eu queria deixar mais claro. E aí aconteceu de vir a pandemia, foi um outro marco na minha vida. E aí eu pensava, nossa, eu cheguei a cogitar em fazer um canal, em relembrar tudo aquilo que eu fiz no segundo ano, né? O segundo ano foi em 2015, a pandemia foi em 2020. E aí chegou a pandemia, eu pensei, nossa, se eu já tivesse meu canal, eu já estaria trabalhando com o que eu gosto, já teria grana. Mas Será? agora, eu espero que sim, mas eu sei que eu estaria fazendo algo que eu amo, de paixão. Então eu estaria mais tranquilo. Aí eu pensei em 2020, né? Mas e agora? Eu vou fazer isso? Eu creio que eu não tenho os mesmos recursos, as mesmas oportunidades que eu tinha na época. Eu acabei perdendo. Mas eu preciso utilizar o que eu tenho. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma informação de que está tendo uma revolução no mercado digital. E aí foi quando eu resolvi pesquisar sobre marketing digital, principalmente, porque é algo que você consegue ter resultados relativamente rápido. Com um ano de estudo e aplicações, eu já estou tendo resultado, o que eu considero rápido e resultados consistentes. E foi aí que eu descobri assim, o amor da minha vida também, né? Se eu falo que se tecnologia, hardware foi o primeiro, marketing é o segundo. Então eu tô atrelando, quer dizer, não atrelando, mas eu tô resgatando uma paixão, descobri e tô resgatando, tô fazendo para minha vida. Então assim, pode parecer que foi por conta da universidade, mas não foi, cara. Seria completamente plausível ter esse raciocínio. Ah, Ítalo, tu só chegou hoje onde você é por causa das infelicidades que você teve na universidade? Não, não. Provavelmente eu iria encontrar o meu caminho, porque desde o início eu já enxergava que a universidade não é isso tudo, entendeu? É, eu vejo alguns pontos importantes. Um deles, por exemplo, tem alguns colegas que reclamam: ah, caramba, a faculdade não serviu pra nada, etc. Só que quando você vai olhar o primeiro emprego daquela pessoa que fez com que ela se projetasse, foi de uma indicação de um professor. Networking. Sim, ou seja, o ambiente da universidade ele é muito rico também nesse sentido. Então, as pessoas elas precisam também olhar, além do conhecimento técnico, o que que eu preciso, o que que eu posso, o que que eu consigo fazer aqui. Ótimo ponto. Eu não menosprezo isso, não. Muito pelo contrário. Gente, olha, se você tá vendo esse vídeo aqui, se você é um vestibulando, beleza. Se você tem paixão naquilo que você quer fazer no curso, ou seja, se você tem essa admiração técnica, beleza. Mas enxergue também que universidade é networking. É socializar, é conversar, é conhecer pessoas. E eu tô falando aqui olhando para a câmera. Por favor, cidadão, se você tá chegando agora, perceba isso desde o início. Porque se você perceber esse toque, se você, sei lá, chamar um professor já para ir conversar, assim, meio que se tornar, eu não diria íntimo, mas se tornar amigo, se tornar parça, ver o que ele tá fazendo, ir atrás, se ele gostar, se ele curtir, vocês, sei lá, pegam um IC para fazer, conhece pessoas novas, Seus colegas. seus colegas, aprenda isso. E aqui a gente cai em outro ponto que eu critico também, que a universidade ela não aborda o seu discente como humano, como pessoa que possui necessidade em aprender a se comunicar, aprender a chegar no outro e falar, trocar ideia ou ter aspectos de liderança. A universidade, assim, raros cursos que são. Por exemplo, na minha disciplina de produção, eu ainda não vi, não vi, e eu acho que eu não verei alguma grade que seja focada nisso. Talvez é algo muito superficial, entende? O que eu tô te falando é que é muito pilhagem de assunto, tá? Enxurrada de assunto, muito conhecimento. De fato, tem. Se você preza por isso, beleza. Mas falta aquele conhecimento de gestão, de pessoas, assim, aquele toque humano de saber conversar, de saber. Eu não quero falar persuadir, mas esse é o melhor termo, persuadir pro bem, no fato de que a outra pessoa ela tem consciência do que você tá falando, de ter um rumo, sabe? E isso não tem, cara. Se tiver, tá começando agora, muito pouco. E isso é algo que faz total diferença e ninguém fala sobre, ninguém conversa sobre a necessidade disso.
a necessidade comunicativa. E aí eu posso extrapolar, posso trazer exemplos de amigos que possuem dificuldade de ir lá para frente, se portar num seminário e falar. Não consegue porque tem crise de pânico, tem ansiedade, tem medo de falar, de expor as suas ideias. E principalmente por conta da pandemia, que afastou ainda mais. Então, assim, sei lá, se algum reitor da USP, algum dirigente estiver vendo isso, veja como uma crítica construtiva para ver que a sociedade precisa disso, não precisa só de profissionais. Eu gosto muito de pensar que a sociedade ela tem que ser formadora de cidadãos, não só de funcionários, entende? Tem que formar massa crítica. Nossa, muito filosófico hoje, desculpa. Dante. O último ponto que eu queria levantar também é que, infelizmente, a gente precisa lembrar de alguns pontos também. Um deles é que, se a gente olhar para as estatísticas, a probabilidade de uma pessoa que tem ensino superior ou maiores graduações ganhar mais é maior, né, em relação às pessoas que têm menos formação. E outro ponto é que o número de pessoas que têm oportunidade de concluir um curso superior no Brasil ainda é muito baixa. Se não me engano, abaixo de 20%. Mas então, a gente tá ainda num lugar privilegiado e a gente precisa perceber isso, né? E às vezes as pessoas, mas meu pai me obrigou a fazer um curso superior. Mas caramba, talvez ele esteja fazendo o máximo, o melhor que ele podia, porque na visão mais tradicional e mesmo olhando para essas estatísticas, esse seja um caminho mais seguro. Mas realmente, a gente também precisa lembrar que concluir um curso superior hoje não te dá garantias, só que ao mesmo tempo, ter passado por toda essa experiência faz com que sua mente se abra, as possibilidades para você se abram. Então, suas perspectivas se tornam maiores. Não quer dizer que eu me formei em ciência da computação, engenharia da produção, que eu vou atuar de fato nesse setor. Eu tenho total liberdade, totais condições para procurar meus próprios caminhos, entende? Então, as pessoas, elas precisam também abrir um pouco a cabeça em relação a isso. Eu estou fazendo um curso que eu vou trabalhar com isso o resto da minha vida. Não vai. Provavelmente você não vai, porque a vida é muito longa. Hoje a gente percebe dessa forma, né? E a possibilidade de você passar por vários trabalhos diferentes é muito grande. Perfeito, perfeito. É isso aí, concordo. Bom, eu quero pedir desculpas. Eu acho que a gente já falou bastante. E eu quero saber se você tem mais algo a adicionar, algo a falar do seu curso. Porque o objetivo principal desse início do canal é falar focado mesmo nas pessoas que têm interesse em prestar vestibular, né? Tanto que o convite que eu fiz para você vir até aqui é um convite meio fora da curva, que você já tá um passo acima, né? Já tá no mestrado. Mas é um convite que eu fiz com muito carinho e com muito orgulho. Não me arrependo de forma alguma, muito pelo contrário, eu curti bastante. Porém, eu creio que para o nosso teor da conversa já houve assim uma troca de dados, uma troca de informações muito relevantes a respeito desse aspecto que envolve graduação. Aí eu posso deixar um convite futuro para a gente falar temas filosóficos em específicos para fazer um episódio só disso. Inclusive já está feito o convite. Mas eu queria saber se você tem algo a mais para adicionar, para compartilhar com a galera que está entrando na universidade agora, dar aquele toque, aquele puxão de orelha ou aquele abraço. Caramba! Que responsa. Mas acredito que seja isso. A graduação abre portas, então para quem está entrando na graduação, né, tem que dar um nominho para seus fãs, os Geekcasters. Ai, nossa. Eu tenho que pensar. Mas para quem está entrando na graduação, perceba isso como uma oportunidade mais holística, né? Então você está entrando em algo para conhecer pessoas, para criar conexões, para praticar comunicação, para praticar liderança e para aprender conhecimentos técnicos também. Então é preciso pensar de uma forma mais ampla. E não, você não está se formando para uma coisa que você vai fazer o resto da sua vida. Está se formando em uma coisa que abre perspectivas e possibilidades. Isso é uma mensagem que
se o Ítalo de 2017 estivesse vendo, ele ia ver como uma mensagem em forma de abraço, que ia ser muito confortante. Porque na época nossa, eu tive tanta crise de ansiedade, eu cheguei a emagrecer 5 quilos por conta da Fulvestre. Porque eu pensei, nossa, eu tenho que passar nisso. Eu me afundei na ideia de que eu queria robótica, né? E aí eu vou fazer esse curso e vou trabalhar com isso a vida inteira, porque esse foi o curso que eu fiz na melhor universidade que tem no país. Só que, calma lá, a vida é muito mais flexível e muito mais inesperada do que você querer montar o plano certinho. Também nem teria graça. Hoje eu olho pro passado e vejo dessa maneira. Então é isso. Eu já vou encerrar por aqui. Quer deixar o seu tchau, Igor? Fica à vontade. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela conversa. Foi uma conversa muito bacana. Espero Passa que voando. os Uskicasters tenham gostado. Os quianos, fica legal. Legal, cara. Legal. Os quianos tenham gostado. E estamos aí disponível para sempre que quiser. Gente. Comentem aí qualquer coisa, se vocês quiserem engajar, qualquer dúvida, qualquer pedido, bota aí que eu tô lendo, o canal é pequenininho. Eu tava falando aqui pro Igor, né? Ô Igor, quando eu for famoso, eu vou ficar nojento, eu não vou visualizar ninguém. Então aproveitem. Brincadeira, gente, eu tô sempre aqui para que vocês precisarem. Inclusive eu fiz esse canal, tem vários pilares, né? Eu poderia discutir sobre isso em um outro episódio, mas um dos pilares é fazer com que os vestibulandos não se traumatizem tanto com a graduação, tal como foi para mim. Então eu creio que, sei lá, um dever moral, um dever político de se fazer. E eu termino mais esse episódio, passou voando. Obrigado mais uma vez, Igor. Dê um tchauzinho aí pra galera. Até mais. Obrigado pela atenção. E é isso, pessoal. Valeu.